É possível viver uma vida inteiramente dedicada a Deus, usar o hábito de uma noiva de Cristo, passar décadas em oração e serviço e ainda assim, no exato momento da morte, estar cercada pelos agentes do inferno. É possível que até os mais santos entre nós enfrentem uma escuridão aterrorizante quando o último suspiro se aproxima. Esse pensamento nos faz tremer. Ele desafia nosso senso de segurança. Gostamos de acreditar que uma vida santa garante uma transição pacífica e fácil para a eternidade. Mas o diário de Santa Faustina Kowalska revela uma realidade diferente e mais urgente. Ela revela que a hora da morte é o campo de batalha final. É o momento em que o inimigo de nossas almas lança seu último ataque desesperado. E em uma das entradas mais arrepiantes, porém esperançosas, de seu diário, Faustina retira o véu sobre o leito de morte de uma irmã, uma religiosa que serviu a Deus por anos, e nos mostra que o diabo não desiste facilmente. Mas ela também nos mostra outra coisa. Ela nos mostra a arma que o destrói. Antes de entrarmos naquele quarto para testemunhar a batalha espiritual, convido você a criar um círculo de proteção e esperança aqui mesmo, agora mesmo. Todos nós temos entes queridos com quem nos preocupamos, pais e filhos, amigos que podem estar longe da fé ou se aproximando de seu próprio crepúsculo. Nos comentários abaixo, peço que você escreva os primeiros nomes deles, coloque-os no santuário desta comunidade e, para selar este ato de fé, digite as palavras que quebram o poder do medo. Jesus, eu confio em vós. Faça isso agora, que este seja seu ato de batalha espiritual hoje. Agora, vamos viajar para dentro do convento, para a enfermaria, onde um drama de vida e morte se desenrola, invisível ao olho humano, mas vividamente claro para a apóstola da misericórdia. Precisamos entender por que essa história importa tanto para você e para mim. Muitas vezes, vivemos com uma ansiedade oculta sobre nossos momentos finais. Nós nos perguntamos: serei forte o suficiente? Minha fé resistirá? E se meus pecados voltarem para me assombrar quando eu estiver fraco demais para lutar? Nós nos preocupamos ainda mais com aqueles que amamos e que podem não estar vivendo vidas santas. Se o diabo ataca uma freira, que chance tem um pecador? A resposta está na missão específica que Jesus deu a Santa Faustina. Ele não revelou apenas a imagem da Divina Misericórdia ou a festa. Ele revelou o terço da Divina Misericórdia, especificamente como uma tábua de salvação para os moribundos. Ele disse a ela: na hora da morte, defenderei como minha própria glória toda a alma que recitar este terço, ou quando outros o recitarem por uma pessoa moribunda. O perdão é o mesmo. Pense no peso dessa promessa. Jesus não diz que simplesmente os ajudará. Ele diz que os defenderá como sua própria glória. Mas por que essa defesa é necessária? Porque, como Faustina testemunhou, o acusador é real. A história em que estamos focando hoje vem do final da vida de Faustina. A essa altura, a própria Faustina estava intimamente familiarizada com o sofrimento. Ela conhecia bem a disposição da enfermaria, mas neste dia específico, ela entrou no quarto de uma irmã que já estava em agonia de morte. Agora devemos imaginar a cena. A enfermaria de um convento é geralmente um lugar de profunda paz, cheira a velas de cera, antisséptico e talvez o leve perfume das flores da capela. É silenciosa. As freiras se movem suavemente, sussurrando orações. Para o olho natural, esta irmã moribunda estava simplesmente lutando com o processo físico de falecer. Talvez sua respiração estivesse difícil. Talvez ela estivesse inquieta. Mas Faustina havia recebido uma segunda visão. Ao longo de sua vida, Deus permitiu que ela visse a realidade espiritual sobreposta ao nosso mundo físico. E quando ela olhou para esta irmã moribunda, ela não viu apenas um corpo falhando. Ela viu uma alma sob cerco. Ela escreve em seu diário: entrada 1565. Entrei no quarto de uma certa irmã que estava morrendo. Imediatamente a atmosfera mudou. A maioria de nós, quando nos sentamos ao lado de uma pessoa moribunda,
sente uma sensação de tristeza ou luto. Mas Faustina sentiu uma colisão de forças. Ela descreve o que viu com clareza aterrorizante. Ela escreve: ela estava em terrível agonia. Quando comecei a rezar, os espíritos das trevas fugiram sibilando para mim. Pare um momento e deixe isso ser assimilado. Os espíritos das trevas, no plural, e eles não estavam apenas presentes. Eles estavam ativos, estavam sibilando. Esse detalhe é significativo. Nas escrituras e na história do misticismo, o demoníaco é frequentemente associado ao serpentino, o sibilo do acusador, o ruído do ódio que não tem palavras, apenas malícia. Por que eles estavam lá? Era uma freira, uma mulher que havia feito votos de pobreza, castidade e obediência. Se uma vida de sacrifício não os afasta, o que afasta? O diabo é legalista, ele é o acusador. Na hora da morte, quando a mente está nublada pela dor e a vontade enfraquecida pela exaustão, o inimigo tenta magnificar nossos pecados. Ele tenta convencer a alma de que ela é indigna de Deus. Ele sussurra: olhe para a sua hipocrisia. Olhe quantas vezes você reclamou. Olhe como seu amor era pequeno. Você pertence a nós. Esta irmã moribunda, apesar de seu hábito e seus votos, estava sendo atormentada por essas figuras negras. Faustina observa que a irmã estava em terrível agonia. Isso não era apenas dor física, era terror espiritual. Os demônios estavam tentando levá-la ao desespero para fazê-la acreditar que a misericórdia de Deus não poderia cobri-la. Esta é a estratégia do inferno: o desespero. Se o diabo não pode nos fazer pecar através do prazer durante nossas vidas, ele tentará nos fazer pecar através do desespero em nossas mortes. Ele quer que rejeitemos a mão de Deus, porque nos sentimos sujos demais para tocá-la. Mas ele esqueceu quem entrou no quarto. Ele esqueceu que Faustina não era apenas mais uma freira. Ela era a secretária da misericórdia, carregando a arma definitiva que o próprio Jesus lhe ensinara. Faustina não discutiu com os demônios. Ela não tentou argumentar com a irmã moribunda, que provavelmente já estava longe demais para ouvir palavras humanas. Ela fez exatamente o que Jesus a instruíra a fazer. Ela caiu de joelhos e começou a recitar o terço da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que as primeiras palavras saíram de seus lábios, a dinâmica no quarto mudou instantaneamente. A oração age como um escudo, não é mágica. É a oferta da única coisa que satisfaz a justiça de Deus, o sacrifício de Jesus. Quando rezamos o terço, estamos essencialmente erguendo a cruz entre a alma moribunda e a escuridão. Estamos dizendo ao acusador: você não pode ter esta alma. O preço já foi pago. Faustina escreve: e quando comecei a rezar, os espíritos das trevas fugiram, sibilando para mim: não a deixaremos em paz. A arrogância do mal é espantosa. Mesmo enquanto eram queimados pelo poder da oração, eles reivindicavam posse. Não a deixaremos em paz. Eles estavam reivindicando direitos sobre ela. Eles estavam tentando intimidar Faustina, para fazê-la parar de rezar, para fazê-la duvidar do poder de sua intercessão. Esta é uma lição crucial para nós. Quando rezamos por um ente querido que está sofrendo ou morrendo e sentimos uma onda de desânimo, ou sentimos como se nossas orações estivessem batendo no teto, ou sentimos um peso repentino, esse é o sibilo do inimigo. Ele está dizendo: desista, não adianta. Eles são nossos. Mas Faustina não vacilou. Ela não parou. Ela respondeu não com sua própria autoridade, mas com a autoridade da verdade. Ela respondeu a eles: a misericórdia de Deus não a deixará sozinha. Que resposta magnífica! Os demônios disseram: nós não a deixaremos. Faustina rebateu: a misericórdia de Deus não a deixará. É uma batalha de presença. Quem está mais presente? Os demônios com suas acusações ou Deus com sua misericórdia? Enquanto ela continuava a rezar: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A cena começou a mudar. O diário registra: mas as figuras negras desapareceram.
Eles não podiam suportar o calor da oração. Eles não podiam permanecer na presença do corpo e sangue, alma e divindade, sendo oferecidos ao Pai. A escuridão evaporou. As sombras nos cantos do quarto se dissolveram. E o que aconteceu com a irmã? A irmã doente acalmou-se e morreu em paz. De terrível agonia para calma e paz, a transição foi imediata. O tormento cessou. As acusações silenciaram. A alma, não mais assediada pelas mentiras do inimigo, foi capaz de perceber a luz acolhedora de Jesus. Esta vitória não foi devido à própria força da irmã. Ela estava indefesa. Foi devido à intercessão de outra pessoa armada com a promessa de Deus. Esta história nos força a confrontar uma pergunta aterrorizante. O que teria acontecido se Faustina não tivesse entrado? Não conhecemos os mistérios do julgamento final de Deus. Sabemos que Deus é justo e misericordioso, mas também sabemos que Ele nos pede para rezar uns pelos outros. Ele nos confiou o cuidado de nossos irmãos e irmãs. Esta história não serve para nos fazer temer que estaremos perdidos sem um místico ao lado de nossa cama. Ela serve para nos capacitar a sermos esse místico para os outros. Jesus disse a Faustina: escreve que, quando recitarem este terço na presença dos moribundos, eu me colocarei entre o meu Pai e a pessoa moribunda, não como justo juiz, mas como misericordioso Salvador. Pense na imagem aí. Jesus se coloca entre. Ele age como um amortecedor. A justiça de Deus é uma realidade. Todos nós pecamos. Todos temos uma dívida. Mas Jesus entra no meio. Ele diz: olhe para mim, não para eles. Faustina viu essa realidade muitas vezes. Não foi apenas com esta freira santa. Houve outro caso, talvez ainda mais dramático, que confirma esse padrão. Em outra ocasião, registrada na entrada 1565, a mesma seção do diário, Faustina escreve sobre uma alma diferente. Ela estava em sua cela, quando de repente sentiu um desejo estranho e irresistível de rezar. Ela sentiu que alguém, em algum lugar, estava em necessidade desesperada. Ela escreve: senti que certa alma estava lutando na agonia final. Desta vez, ela não estava no quarto. Ela estava distante, mas no espírito. A distância não existe. Ela começou a rezar o terço. Enquanto rezava, Jesus lhe deu uma visão. Ela viu um homem moribundo. Ele não era uma irmã religiosa, era um pecador e estava em um estado de desespero horrível. A descrição que ela dá é arrepiante. Ela viu uma multidão de demônios esperando pela alma dele. Mas mais aterrorizante do que os demônios era o estado do próprio coração do homem. Ele estava rejeitando a Deus. Ele estava cheio de amargura e medo. Mas enquanto Faustina rezava, ela viu Jesus aparecer. E não apenas Jesus. Ela viu os raios da misericórdia, os raios vermelhos e pálidos saindo de seu coração. Esses raios envolveram o homem moribundo. Os demônios recuaram. Eles não podiam tocá-lo. O coração do homem se abriu, não em desespero, mas em contrição. Ele morreu na graça de Deus. Por que essas histórias nos são dadas? Por que Jesus quis que isso fosse escrito? É porque vivemos em um mundo que tenta higienizar a morte. Nós a tratamos como um evento médico, dopamos a dor, mantemos o quarto silencioso e esperamos pelo melhor. Mas Jesus está abrindo a cortina para nos dizer que a morte é um evento espiritual. É o clímax da nossa existência e não devemos ser espectadores passivos. Somos chamados a ser guerreiros ao lado do leito. Quando você vê um ente querido naquele declínio final, ou mesmo quando ouve a sirene de uma ambulância uivando à distância, você tem o poder de mudar a atmosfera espiritual. Você tem o poder de afastar as figuras negras. Você pode perguntar: mas eu não sou Santa Faustina. Não tenho visões. Sou um pecador. Minha oração funcionará? Ouça atentamente a resposta que Jesus deu. Ele não disse: esta oração funciona apenas se for dita por um santo. Ele disse: pelo terço você obterá tudo, se o que pedir for compatível com a minha vontade. E ele ligou especificamente a promessa de uma morte pacífica à recitação da oração, não à santidade da pessoa que a diz.
O poder reside na própria oração, porque a oração oferece o Filho ao Pai. É uma realidade objetiva. É como uma moeda de ouro. Não importa se a mão que segura da moeda está suja ou limpa, o ouro vale o mesmo. Quando você oferece o corpo e o sangue de Cristo, o Pai vê seu Filho. Vamos nos aprofundar na psicologia desta batalha final. Por que o diabo odeia tanto os moribundos? Porque é a sua última chance, uma vez que uma alma cruza o limiar para a eternidade. Se estiver em estado de graça, está perdida para ele para sempre. Ele sabe que seu tempo é curto. É por isso que os ataques podem ser tão ferozes. Ele tenta capitalizar nossa fraqueza física. A dor torna difícil pensar. O medo torna difícil confiar. As figuras negras que Faustina viu representam as mentiras que nos assombram. Você não fez o suficiente. Suas confissões não foram sinceras. Deus não se importa com você. Você está sozinho. O terço responde a cada uma dessas mentiras. Para você não fez o suficiente, o terço responde: eu vos ofereço o corpo e o sangue de vosso diletíssimo Filho. Ele fez o suficiente. Para você está sozinho, o terço responde: pela sua dolorosa paixão. Estamos unidos ao seu sofrimento, a outra camada nesta história da freira moribunda, que não devemos perder. Faustina observa que os demônios sibilavam. Isso indica a raiva deles. Eles estavam com raiva de Faustina. Quando você decide rezar pelos moribundos, você está entrando em uma zona de combate. Você pode sentir resistência, pode sentir-se repentinamente cansado ou distraído, ou ter uma vontade súbita de sair do quarto. Você pode pensar: vou rezar mais tarde. Essa é a resistência do inimigo. Ele quer isolar a alma moribunda. Faustina nos ensina tenacidade. Ela não parou quando eles sibilaram. Ela rezou mais alto, não necessariamente com a voz, mas com a vontade. A misericórdia de Deus não a deixará sozinha. Devemos também abordar uma questão delicada. E quanto àqueles que morrem repentinamente, e quanto àqueles que morrem sozinhos, sem ninguém para rezar o terço ao lado da cama, a promessa está perdida para eles. Jesus não é limitado pelo tempo ou espaço. Este é um mistério profundo da misericórdia divina. Em Deus não há passado ou futuro. Tudo é um eterno agora. Há teólogos e homens santos que sugerem que sua oração hoje pode ser aplicada a uma morte que aconteceu ontem ou 10 anos atrás. Ou sua oração hoje pode ser armazenada para uma morte que acontecerá daqui a 10 anos. Faustina frequentemente rezava por almas que estavam morrendo em algum lugar do mundo. Ela não sabia seus nomes, mas sua oração chegava no momento da necessidade deles. Isso significa que se você tem um ente querido que morreu anos atrás e você é atormentado pelo medo de que tenham morrido sem oração, você ainda pode oferecer o terço por eles. Você pode dizer a Jesus: Senhor, fora do tempo, tomai esta oração que estou fazendo agora e esteja presente ao lado da cama deles naquele momento. Deus não está preso aos nossos relógios. Sua misericórdia é um oceano que banha toda a história. Mas voltemos ao quarto com a freira. A imagem das figuras negras desaparecendo é a nossa esperança. Ela nos diz que o mal, não importa o quão aterrorizante pareça, é, em última análise, fraco. Ele não tem substância. É como uma sombra. Uma sombra pode parecer monstruosa, mas no momento em que você acende uma luz, ela desaparece. Os demônios não têm poder sobre uma alma que é reivindicada pela misericórdia. Eles podem ameaçar, podem sibilar, podem fazer pose, mas não podem cruzar a linha traçada pelo sangue de Cristo. Então, como aplicamos isso às nossas vidas hoje? Como vivemos como pessoas que possuem esta arma secreta? Primeiro, devemos nos familiarizar com o terço. Não deve ser uma oração que procuramos apenas em uma emergência. Deve ser o ritmo de nossas vidas. Quando rezamos diariamente, estamos construindo um reservatório de graça. Estamos sensibilizando nossos corações para a voz de Deus. Segundo, não devemos ter medo de estar com os moribundos. Em nossa cultura moderna, muitas vezes evitamos os leitos de morte. É desconfortável. Não sabemos o que dizer.
Mas esta história nos diz que estar lá é o maior ato de caridade que podemos realizar. Você não precisa dizer palavras sábias à pessoa moribunda. Você só precisa ser o canal da misericórdia. Sente-se, segure a mão deles e reze. Se a pessoa estiver consciente, reze com ela. Se estiver inconsciente, reze sobre ela. Se forem hostis à fé, reze silenciosamente no canto. Os demônios veem você. E mais importante, Jesus vê você. Terceiro, devemos fazer um plano para a nossa própria morte. Isso soa mórbido, mas, na verdade, é libertador. Santa Faustina viveu cada dia em preparação para aquele encontro final. Ela não o temia porque sabia quem a esperava. Devemos instruir nossas famílias. Quando chegar a minha hora, não fiquem apenas de luto. Rezem o terço. Esse é o maior presente que vocês podem me dar. Há uma bela simetria na vida de Santa Faustina. Ela começou como uma moça humilde que só queria amar a Deus. Ela terminou como uma guerreira que ficou cara a cara com os espíritos das trevas e venceu, não por seu próprio poder, mas pelo poder de uma oração simples dada a ela por Jesus. Ela prova que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. A cama, as paredes, os remédios, essas coisas passarão. Mas a alma, os demônios, os anjos e a misericórdia de Deus, esses são eternos. Vamos recordar as palavras de Jesus a Faustina mais uma vez, deixando-as ressoar em nossos corações. Minha filha, exorta as almas a rezarem o terço que te dei. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Quando os pecadores empedernidos o recitarem, encherei suas almas de paz, e a hora da morte deles será feliz. Uma morte feliz. Foi isso que a freira na história eventualmente recebeu. A agonia transformou-se em paz, o medo transformou-se em confiança, a escuridão transformou-se em luz. Este é o destino que Deus quer para você. Ele não quer que você enfrente o fim com terror. Ele quer que você o enfrente com a confiança de uma criança correndo para os braços de um pai. Muitas vezes, imaginamos o julgamento como um tribunal, onde um promotor lê uma lista de nossos crimes. E essa é uma imagem válida. Mas Jesus nos oferece uma maneira de resolver o caso fora do tribunal. Ele nos oferece o tribunal da misericórdia. Quando apelamos à misericórdia, o promotor é silenciado. Ao encerrarmos esta reflexão, quero que você visualize o quarto daquela freira moribunda uma última vez. Veja a escuridão recuando. Veja o rosto da irmã relaxando. Sinta a paz que desce sobre o quarto. Uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz está disponível para você. Não deixe o diabo mentir para você sobre o seu futuro. Não o deixe sussurrar que você está muito quebrado ou que seus entes queridos estão longe demais. Não há distância grande demais para a misericórdia. Não há pecado mais escuro do que a luz da cruz. As figuras negras podem sibilar, mas devem fugir diante do nome de Jesus. Vamos decidir hoje sermos os guardiões dos moribundos. Sejamos aqueles que carregam esta luz para as sombras. E lembre-se dos nomes que você escreveu nos comentários, os entes queridos que confiou a este círculo de oração. Saiba disto. Com esse simples ato de confiança, você já convidou Jesus para a história deles. Você já começou a obra do terço. Ao seguir seu dia, carregue este segredo com você. Você está caminhando por um mundo onde batalhas espirituais estão ocorrendo. Mas você não está desarmado. Você tem o terço. Você tem a promessa. Você tem a vitória. A misericórdia de Deus não a deixará sozinha. Que esse seja o clamor de nossos corações por cada alma que encontrarmos. Deus te abençoe e que sua misericórdia te proteja agora e na hora de sua morte.